Olá, tudo bem com você? Preparado para mais uma aula de matemática? Hoje o nosso assunto é muito legal, é diversidade e trabalho. A gente está falando sobre trabalho já tem algum tempo, nós vimos várias frentes sobre trabalho, né? E hoje eu achei muito legal. Diversidade. Quando a gente fala diversidade, o que significa isso? Eu olhei direto lá no Aurélio, né, no dicionário Aurélio, o que significa diversidade? Diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade, conjunto variado, multiplicidade. Agora, vamos trazer isso para o trabalho. Quando a gente está em qualquer ambiente de trabalho, o que a gente considera com relação à diversidade? Hoje, nós temos aí em qualquer ambiente uma variedade enorme, seja de etnia, seja de gênero, cor da pele, né? Tudo isso é o diferente um do outro, nós somos todos diferentes. Então, mesmo em relação aos jovens, nós temos idades variadas, temos no nosso trabalho, em qualquer ambiente, o mais idoso, o mais jovem. Então, nós temos também diferentes crenças religiosas, né? O outro pode pensar aquilo que é diferente de você. E você não tem que se sentir incomodado com o que o outro acha que é o certo. Cada um tem a sua escolha, então cabe a gente respeitar essas escolhas, sejam religiosas, sejam também referente à sexualidade de cada um. Aqui nós temos também as diferenças sociais, né? Em mesmo ambiente de trabalho, nós podemos ter pessoas que têm uma classe social, uma condição financeira melhor e outras pessoas que têm uma condição financeira que precisa ser acolhido, que precisa de cuidados. Então, é olhar para o próximo sempre com esse cuidado de acolher, de cuidar, né? E não com as diferenças. Nosso Brasil, ele é feito dessas diferenças, né? Nós somos um povo que é feito, é constituído de diferenças, desde a nossa genética, né? Quem que eram os brasileiros que estavam aqui desde o início? Os indígenas, os negros, são povos que vieram de fora, os portugueses. Então, a nossa cultura, ela é assim, mista. E nós temos que respeitar isso. No trabalho, o que nós temos que considerar? O respeito a essa diversidade. Eu acho que a frase principal que nós temos que trazer para o nosso trabalho é isso, o respeito à diferença, o respeito à outra pessoa, independente da escolha dele, da cor, do gênero, da etnia, tudo isso nós temos que pensar. E pensar também que não é um preconceito, uma questão machista, não é isso que vai considerar a qualidade do trabalho do outro, tá? Não é a cor da pele, o gênero, a escolha sexual, a escolha religiosa que vai definir o trabalho do seu amigo, ou que vai definir o resultado do trabalho dele, tá? O que define o resultado de um trabalho é a competência. Então, se a pessoa é competente naquilo que ela faz, ela vai fazer bem, e é isso que importa, tá bom? Mas vamos parar de conversa e vamos seguir para a matemática, que é isso que a gente gosta muito. Na matemática, hoje, nós vamos estudar um assunto delicioso, que é gráficos e tabelas. Para gráficos e tabelas, nós vamos iniciar o seguinte: aonde que eu uso isso no nosso dia a dia? Pensa na feira. Quando você vai à feira, você costuma fazer alguma lista de tudo aquilo que você vai comprar, ou você deixa aquilo lá tudo na mente e pronto, vai comprando à medida que você vai vendo o que você precisa ou não? Eu gosto de fazer minha lista. Então, vamos supor, essa é a minha lista. Quando você olha para ela, você pensa, ai, o que eu tenho aqui para comprar? Agora, se eu pegar essa mesma lista, independente se eu estou lendo ela ou não, e reorganizo ela, eu faço ela com uma coluna,
um abaixo do outro, às vezes você faz isso sem pensar. Às vezes você enumera as coisas que você vai comprar um abaixo do outro. Você está fazendo uma tabela mesmo que inconsciente. Você está usando a teoria sem saber que ela existe, tá? Na sua prática. Então, quando você faz uma lista de compras e coloca item abaixo de item, você está fazendo uma tabela, onde você coloca o item e a quantidade. Então, nessa tabela aqui, eu acho que o quê? O que está facilitando? A organização e a visualização de cada item. Você tem aqui o feijão, tomate, alface, ovos, mamão, melão. Então, você tem em uma fileira os itens e na outra fileira a quantidade. Você faz isso? Faz uma tabela para fazer suas compras, mesmo que ela não seja assim tão perfeita. Você faz um rascunho? Então, os gráficos vão utilizar cada uma daquelas coisas que nós temos lá na tabela. Aqui nós temos gráfico diferente, nós temos um gráfico do histórico de consumo de energia. Então, esse é um gráfico. O que está falando nesse gráfico? Quais são as informações que tem aqui? Nós temos histórico de consumo, que é o título, e nós temos os meses em relação ao consumo de energia elétrica. Então tem janeiro, fevereiro, março, até janeiro de 2020. E embaixo esses números que tem 82, 95, 201, é a quantidade de energia elétrica que a pessoa gastou. Então nós temos aqui, só de olhar qual foi o mês que ele gastou mais energia elétrica. Você vai olhar a coluna, qual que é a coluna mais alta? 205. Então, nós temos que no mês de agosto de 2019, ele gastou mais energia elétrica. Esse outro aqui fala histórico de consumo. Só que nesse histórico de consumo, tanto o primeiro gráfico quanto o segundo gráfico, eles foram retirados daquele talão de energia, sabe? Então, tirou do talão de energia só a parte do gráfico. Nesse gráfico, ele é um pouco diferente do primeiro. Nesse, ele fala consumo, média de consumo por dia e dias de faturamento. O que são esses dias de faturamento? Os dias que a pessoa utilizou e que foi contabilizado para poder fazer entre uma conta de energia e outra. Então, qual mês do ano que a pessoa gastou mais energia elétrica? Olhando pelo gráfico, você consegue ver que o dia que gastou mais foi 370, quer dizer, o mês que gastou mais foi 370, ou seja, o mês de novembro de 2019. Então, esse tipo de gráfico, ele é utilizado a todo momento. Por exemplo, nós estamos assistindo o Jornal Nacional. Em vários momentos no Jornal Nacional, nós temos notícias que são melhor explicadas pelos gráficos ou por uma tabela, tá? Agora, nós temos aqui um outro gráfico. Esse gráfico, ele é chamado gráfico de colunas. Por que ele chama gráfico de colunas? Porque a informação, ela está sendo representada por colunas. Então, você tem aqui o número total de queimadas entre 1º de janeiro de 2013 a 21 de agosto de 2019. Então, nós temos do ano de 2013 até o ano de 2019, a análise dessas queimadas. Qual o ano que houve o maior número de queimadas? Isso porque aqui não está contabilizado o ano de 2020. Esse ano nós estamos tendo assim um recorde em relação ao número de queimadas, né? Vocês estão acompanhando isso nos jornais, mas essa análise aqui é até o ano de 2019. Analisando até esse ano, qual o ano que teve maior número de queimadas? Foi o ano de 2019, porque a coluna dele é mais alta. Então, aqui ele está falando um registro de 75 mil focos de queimadas, né? Muita coisa, mas um outro ano que teve um número grande de queimadas é 2016. Aqui ele não está mostrando, mas é próximo dos 75 mil. E o ano que houve menor número de queimadas, focos de queimadas, foi 2013,
que é um pouco a mais de 25 mil. Deve ser em torno de uns 30 mil. Aqui esse gráfico, ele não está sendo muito próximo da realidade porque não está mostrando direitinho os números ali, tá? O que nós vamos construir futuramente vai ser mais delicado, mais específico. Então aqui nós temos que aproveitar algumas coisas importantes. Primeira delas, esse nome que está escrito aqui em cima. Quando a gente foi estudar o gráfico, foi a primeira coisa que a gente leu. Essa primeira coisa a gente já viu sobre o assunto do gráfico. Qual que era o assunto do gráfico? A quantidade de queimadas em relação aos anos. Do ano de 2013 a 2019. Ele é muito importante porque ele é o título do gráfico. Todas as vezes que você for construir um gráfico, você tem que colocar primeiro lá em cima o título. A partir do título, a gente sabe sobre o que é o assunto que está trazendo aquele gráfico. Depois, nós temos o que chama atenção novamente aqui. A informação lá embaixo, que é sobre as colunas. O que traz essas colunas? Os anos. Então, nós temos aqui o eixo horizontal. Depois do eixo horizontal, nós temos aquele outro eixo, que é a quantidade de focos de queimadas, né? Esse outro eixo na vertical, eles chamam eixo vertical. E por último, nós temos aqui a fonte, de onde veio esse conceito que a gente está vendo no gráfico, de onde foi tirado? Veio do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE. Então, todas as vezes que você vê um gráfico lá no Jornal Nacional, por exemplo, se você for observar, sempre eles colocam a fonte, tá? Então, a partir de hoje, você já vai observar o Jornal Nacional de forma diferente. Você vai observar, aquilo ali é uma tabela, aquilo ali é um gráfico de colunas. Então agora, nós vamos fazer um exercício juntos. Construa um gráfico de colunas que represente os dados da seguinte tabela. O que vem o assunto dessa tabela? Ele fala assim, estilos musicais dos alunos da EJA no ano de 2020. Quais são os estilos que está sendo analisado ali? Sertanejo, rock, pagode, samba e funk. Então, existem outros tipos de estilos musicais? Existem, só que o que está sendo analisado aqui são só esses. Agora, a quantidade. Quantas pessoas gostam de sertanejo? Que foi feita essa pesquisa? 12. Quantas pessoas gostam de rock? 10. Quantas pessoas gostam de pagode? 8. Quantas gostam de funk? 12. E samba? 6. Então, se eu te perguntar, quantas pessoas participaram da pesquisa? Ai, Viviane, não tem isso ali no gráfico. Tem sim. O total de pessoas da pesquisa é a quantidade que você tem aqui na lateral, você vai somar todos. Então, se você somar todos, você tem quantas pessoas participaram da pesquisa. Tudo bem? E qual que é a fonte? Uma escola municipal do ano de 2020, tá? Para fazer esse gráfico, nós vamos fazer o seguinte, acompanha aqui comigo. O principal que nós vimos é o título. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o título. Qual o título que nós vamos colocar? Estilos musicais dos alunos da EJA /2020. Então, eu vou colocar isso. Estilos musicais, alunos, EJA /20. Então tá. Agora, nós temos aqui um eixo na vertical e um eixo na horizontal. O que nós vamos colocar aqui na horizontal? Cada coluna, não é isso? Cada coluna refere-se a quê? Os estilos. Então, aqui nós vamos colocar os estilos musicais. Quais são os estilos? O primeiro ali é sertanejo. Então, vou colocar S de sertanejo. Segundo, rock. Então, eu vou colocar o R de rock. Terceiro, pagode. Então, eu vou colocar P de pagode.
S de samba, para não confundir com o S de sertanejo, eu vou colocar SA. E funk, vou colocar F. Então, o que nós vamos colocar agora na vertical? Na vertical, nós vamos colocar a quantidade, ou nós podemos escrever aqui também votos. Então, você pode escrever quantidade ou os votos. Ali na tabela está escrito o quê? Quantidade. Então, eu vou colocar a quantidade, tá? Então, aqui, quantidade. Vou resumir assim, tá? Então, qual a quantidade que nós temos? Nós podemos escrever de 1 em 1, ou seja, a escala. Ou nós podemos escrever de 2 em 2. Você que vai definir. Ali nós temos os números. 12, 10, 8, 6, 12 de novo. Então, eu vou colocar de 2 em 2, tá? Então, 2. Então, a distância que você vai colocar entre os números tem que ser a mesma. Então, 2, 3, 4. E aí, ó, eu tô fazendo aqui com essa medição a nossa escala. Então, eu comecei aqui, começa o 0. De 0 a 2, depois de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, estou caminhando de 2 em 2. 10, 12, certo? Então, agora nós vamos representar aqui os valores. Sertanejo. Qual é a quantidade de sertanejo? Você vai olhar na sua tabela. 12. Então, você vai criar uma coluna que vai até o 12. Então, deixa eu arrumar minha coluna. Pronto. Então, para ficar mais interessante, eu vou colocar o número 12 aqui em cima. Então, essa é a nossa coluna. Eu vou fazer ela assim, riscadinha. Por quê? Ali tem uma coisa que eu não falei lá naquele nosso gráfico principal, que é a legenda. O que é a legenda? Você vai especificar cada um dos estilos aqui ou dos assuntos que está representando o seu gráfico. No caso aqui, o primeiro é o sertanejo. Então tá. O segundo vai até qual valor? 10. Então você pode vir aqui, ó, e riscar para ter uma ideia até onde que você vai subir a sua coluna. Então, sua coluna vai até aqui. Então, você sabe que esse valor aqui é 10. Esse aqui eu vou colocar, para ficar diferente, pontinhos. Então, pronto. Então, a nossa legenda, eu vou colocar aqui os pontinhos. Então, aqui é rock. Pronto. O próximo, pagode, 8. Então, eu venho até o 8. Você pode fazer esses risquinhos aqui com o uso só da régua, não precisa de representar eles aqui, tá? Eu estou fazendo isso só para a gente ter uma orientação. Então, eu venho aqui e ponho 8. Como que eu vou fazer? Estrelinha. Ó, só para ficar diferente. Então, esse aqui, na legenda, estrelinha é o pagode. Pronto. Próximo, samba, 6. Então, eu vou marcar 6. Pronto, 6 eu vou fazer sem enroladinho. Sendo uma molinha. Então, aqui, 6. É o samba. É isso? É. E o último, qual que é o último? Funk, 12. Então, vou lá no 12 de novo. E venho aqui, só pra gente ter o tamanho da coluna. Pronto, agora, que jeito que nós vamos fazer esse?
Vamos fazer xadrez? Ó. Se você quiser colorir de cores diferentes, pode fazer, tá? Então, esse daqui, 12. Então, esse daqui é o xadrezinho. Então, esse daqui é o funk. Prontinho. Então, nós temos aí todas as etapas de construção do gráfico de colunas. Você viu que tem os estilos no eixo horizontal, a quantidade no eixo vertical, o título, aqui está a construção das colunas que vão representar o gráfico e a legenda. Essa legenda eu não tinha falado lá na apresentação, mas ela é importantíssima. E faltou aqui o quê? A fonte. Então, qual é a fonte? É Escola Municipal /20. Então tá, nosso primeiro gráfico de colunas. Olha o tanto que ele ficou bonitinho. Passo a passo dessa construção, tá? Vou pedir para vocês construírem alguns aí no exercício lá do portal. Agora, nós vamos dar continuidade e ver o próximo. Uma empresa fez uma pesquisa sobre o tipo de condução utilizada pelos seus funcionários. O resultado da pesquisa foi o seguinte. Aqui está a pesquisa. Nós temos ônibus, carro, bicicleta, carona, carro, ônibus, caminhando. Então, são vários estilos que cada pessoa utiliza para poder chegar até o seu trabalho. Com esses dados, construa o gráfico de colunas. Então, nós temos a primeira informação, que são os dados da forma que ela foi coletado da empresa. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reorganizar esses dados. Como que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma outra tabela. Essa primeira que tinha é uma tabela também, mas nós vamos reorganizar esses dados em uma outra tabela que vai facilitar a orientação para o nosso gráfico. Então, olha aqui, tipo de condução utilizada para o trabalho. Então, esse é o título. O ônibus, quantas pessoas que utilizam ônibus? Então, a gente veio aqui nessa tabela inicial e contou quantas usam ônibus, veio cá e anotou. Carro, quantas pessoas utilizam carro? 5. Carona, quantas pessoas que voltaram que pega carona? 4. Caminhando, quantas pessoas vão a pé para o trabalho? 2. De bicicleta, 2. E quantas pessoas foram entrevistadas nessa empresa? Total, a gente somou todas as pessoas aqui, deu um total de 20. Então, foram 20 pessoas entrevistadas. A fonte, empresa X, tá? Então, com esses dados, nós vamos construir um novo gráfico. Esse gráfico que eu fiz aqui é um gráfico de colunas também. A gente construiu lá no Excel. Alguns celulares já têm o Excel, tá? Você consegue fazer o passo a passo dessa construção. Você vai introduzir gráfico, aí eles vão te pedir os dados, aí você vai colocar, construir uma tabela, igual nós fizemos essa tabela aqui, ó, só que no Excel. Aí, a partir disso, ele já vai construir o gráfico para você bonitinho, desse jeito. Então, nós temos aqui o título, transporte, e cada um dos estilos que as pessoas votaram para ir trabalhar, né? Que elas vão trabalhar umas de bicicleta, ou caminhando, ou de carona, ou de carro, ou de ônibus. Nessa empresa, se eu te perguntar, a maioria das pessoas utilizam que tipo de transporte? Você vai olhar no gráfico e já vai responder de imediato. Qual que é a maior coluna? De ônibus. Então, a maioria das pessoas vão de ônibus. Outra, qual que é o segundo meio de transporte mais utilizado por essa empresa? Então, qual que é a segunda maior coluna? De carro, tá ok? Então, é fácil de analisar um gráfico, basta você olhar a questão da altura das colunas, tá combinado? Agora, nós vamos ver um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de
barras. Qual que é a diferença do gráfico de colunas para o gráfico de barras? É que as informações agora vão ser construídas na horizontal. Aquelas colunas que antes eram na vertical, agora vão ser na horizontal. Então, construa o gráfico de barras com os dados da seguinte tabela. Então, tipo de condução utilizada para o trabalho. Então, nós vamos pegar aquela mesma informação do exercício e vamos construir o passo a passo agora, só que do gráfico de barras. Vamos fazer juntos? Aqui você vai acompanhar aqui comigo a construção. Eu já fiz previamente para você toda a base do gráfico e vou deixar para colocar as barras junto com você. Então, você vai ver o seguinte, o O representa o ônibus. Quantas pessoas usam ônibus? 7. Então, agora, nós temos aqui, na horizontal, a quantidade. E na vertical, os estilos de ônibus, né? Ou os votos, ou os tipos de condução. Então, nós podemos colocar aqui, condução. Então, tá. Ônibus. Como que é o ônibus? Ônibus, eu coloquei a legenda, ó. Então, o O é o xadrez. Então, o ônibus, 7 pessoas. Então, eu venho aqui, a nossa coluna agora, no lugar da gente fazer na vertical, a gente está fazendo na horizontal. Por isso que são barras. Então, tá aqui, ó. Então, você vai fazer a representação 7, xadrez. Ótimo. Agora vem C de carro. Quantas pessoas utilizam carro? 5. Então, agora nós vamos fazer a nossa barra até o número 5. Então, aqui 5. Que jeito que é o carro? As molinhas. Pronto. Agora, carona. Carona, a gente vai colocar a estrela. Quanto? Quantas pessoas usam carona? 4. Então, a nossa barra aqui vai até o número 4. Então, aqui 4. E você faz a barra, representa a estrela. Então, beleza. Próximo. Caminhando. Caminhando, eu sei que são 2 pessoas. Então, agora, que jeito que é a representação do caminhando? Os pontinhos. Então, você vem, a barra agora vai até o número 2. Os pontinhos. E o último, que é a bicicleta, é até o número 2 também, a barra e os tracinhos. Então, pronto. Esse é o nosso gráfico de barras. Então, tem a fonte. Qual que é a fonte? A empresa X, o título, tipo de condução, a legenda, os itens, tanto do eixo horizontal quanto do eixo vertical. Horizontal e vertical. Tá bom? Agora, nós vamos ver aqui o último estilo que nós vamos aprender hoje. Existem outros estilos, existe o gráfico de setores, que é aquele que parece uma pizza, existe gráfico de linhas, mas nós vamos estudar depois. Agora nós vamos ver um estilo diferente. Aqui só falando rapidinho, nós vimos que a quantidade agora é na horizontal, diferente do outro gráfico. O estilo utilizado será na vertical e o título, o nome e a legenda permanecem no mesmo lugar. Esse aqui é chamado de pictograma. Pictograma são essas imagens que representam de forma bem simples alguma informação. Nós temos o uso de pictograma em placas de sinalização. A todo momento tem pictogramas, por exemplo, nas entradas de banheiros. Então, esses pictogramas, eles já trazem a informação com a imagem. Nesse gráfico de pictograma, então, a informação está junto com a imagem. O que está falando aqui? Produtores, criação de coelhos. Então, a imagem, o pictograma são os coelhos. Ali em cima, no gráfico, você já tem a informação que cada coelhinho representa 5 unidades. Então, nós temos o primeiro produtor, Pedro, ele tem quanto? Até 30. Então, quantos coelhos ele cria? 30. O Lucas, ele vem 1, 2, 3 coelhinhos. Cada coelho vale 5, então 3 vezes 5, 15. Então, ele cria 15.
Maria, 1, 2, 3, 4 coelhinhos. 4 vezes 5, 20. Então, você tem a linha que acompanha a quantidade e você tem a informação também que cada coelho vale 5 unidades, tá? E a Clara tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25 coelhos. Tudo bem? Então, esse é um pictograma que está com a informação na vertical. O outro fala a quantidade de livros lidos por Paula. Cada pacotinho desse representa um livro. Então, nós temos aqui a quantidade. Em agosto, ela leu 4, em setembro, 5, em outubro, 2, em novembro, 6 e em dezembro, 3. Então, essa informação foi dada pela biblioteca da escola literária. Então, tá aqui os meses, a quantidade e o gráfico fala por si. Então, é o uso de pictogramas. Então, pessoal, o que nós estudamos hoje? Nós vimos um pouquinho sobre a diversidade, a importância de ter o respeito no seu trabalho com o outro, com a diferença do outro. Nós vimos também sobre interpretação de gráficos e tabelas, vimos a construção de gráficos de colunas, de gráfico de barras e de pictogramas, tá? Então, foi isso a aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção durante toda essa aula. Te espero na próxima aula e não esquece de fazer as atividades lá do portal. Boa semana e até a próxima!